Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês irão acompanhar o meu vídeo aqui no nosso. Meu nome é Romário, sou graduando do curso de Licenciatura em Matemática da Uninter Paulo Teotônio Vilela. Sou aluno de último ano, né? Com fé em Deus, estou no meu último estágio, diferentes contextos. Esse estágio, ele tem como tema o uso da matemática em ambientes não escolares, como hospitais, supermercados e empresas privadas. Agora nós estamos no nosso tema 1, foi uma abertura de como seria o tema, de como seria o curso de extensão. Foi a abertura. O tema 2 será sobre o tema 2 é falando sobre o tema 2, ele está falando sobre o uso, o tema 2 é sobre o que mesmo? Que eu já esqueci. Sobre gotas, microgotas, em horas e em minutos. Que foi sobre a questão de como a quantidade de gotas e microgotas, tá certo? Então fiquem atentos, foi das duas formas. Então fiquem atentos aos detalhes, que é a forma de gotas e microgotas em horas e gotas e microgotas em minutos. Então cada um tinha a sua forma. Agora nós temos o nosso tema 3, que está falando sobre regra de 3 simples e porcentagem, que também estão sendo utilizadas em ambientes não escolares, tá bom? Então fiquem à vontade aos detalhes e vamos resolver. Para deslocar-se de uma cidade para outra a uma velocidade média de 80 km por hora, então aqui a velocidade é igual a 80 km por hora, não é isso? Leva-se exatamente 2 horas e 55 minutos. Vou dizer que vamos colocar como tempo. 2 horas e 55 minutos. Qual o tempo gasto se a velocidade for de 100 km por hora? Que é a velocidade 2, 100 km por hora. Já separamos, agora vamos montar a nossa equação, a nossa regra de 3. 80 km por hora, ela gasta 2 horas e 55 minutos. 2 horas e 55 minutos, transformando em minutos, já 1 hora tem 60 minutos. São 60 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 120, mais 55, 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7, 1. Dá 175 minutos. Transformando, né? Assim como 100 km por hora está para x. Por que x, professor? Poderia não ser outra letra? Poderia, gente. Porém, o x ele é o que é mais utilizado na matemática, tá bom? Então, por isso que nós utilizamos sempre o x. Mas você pode usar um YZ, um A, um B, um C, o que você quiser, né? Mas fiquem à vontade, tá bom? Aqui nós fizemos o quê? Separamos, tiramos do tempo, do exemplo. Para deslocar-se de uma cidade para outra, a uma velocidade média de 80 km por hora, leva-se exatamente 2 horas e 55 minutos. Qual foi o tempo gasto se a velocidade fosse de 100 km por hora? Bom, aqui nós fizemos o que? 100 km por hora, velocidade 2. Transformamos todo o tempo em minutos e deu 17,175 minutos. 1 hora tem 60 minutos, 2 horas 120, não é isso? Então agora nós iremos multiplicar em forma de cruz. 80 vezes x, 80. Ó, a quantidade de quilômetros por hora aumentou, não foi? Então, consequentemente, aqui vai o quê? Diminuir. Se a quantidade aumentou, eu vou fazer em menos tempo, né? Então vamos ver se nós fizemos diretamente proporcional. 80x, 175 vezes 100, vamos lá, 100 vezes 175. 175 vezes 0, 0, 0, 175. Dá 17.500. X é igual
17.500 por 80. 0 com 0. 1.750 dividido por 8. Vou colocar aqui no cantinho. 1.750 dividido por 8. Esse produz 2, 2, 8, 16 para 7, 1. 15 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8 para 15, 7. 70 por 8 dá 8. 8 vezes 64 dá 76. Deixa eu zerar aqui a vírgula. 5, 7. Aproximadamente 212 km,7. Então, aproximadamente seria esse valor. Tá bom? Mas como nós estamos vendo que o tempo, a velocidade aumentou, então, consequentemente, o tempo vai diminuir. Então, eu tenho que fazer outro exemplo. Vamos colocar 100 por 80, não é isso? 100 por 75x. Vamos lá. 100x igual 175 vezes 80. Vamos colocar aqui. 80 vezes 175. 0, 40, 56. 0 e 8. 0, 0, 6, 10, 1, 14. 14.000 dividido por 100. X é igual, vamos lá, 14.000 dividido por 100. Corto 0 com 0, 0 com 0, fica 140 dividido por 1, 140. Então, a resposta será o quê? 140 minutos. Porque o que acontece? Quanto mais nós diminuímos, a velocidade, ele falou o quê? A velocidade ela aumentou de 80 para 100. Então, quando a velocidade aumenta, se eu estou num carro e o carro aumenta, gente, óbvio que vamos supor, eu estou num carro e vou para uma cidade. Se eu vou em 80 km por hora, ele fala que eu vou gastar 2 horas e 55 minutos. Se eu aumento a velocidade para 100 km por hora, consequentemente, isso vai aumentar, o tempo vai diminuir, né? Então, preste atenção nisso. 80 está para 175 minutos, 100 para x. Em 80 km por hora, ela faz 175 minutos em 100x. Então, se eu aumento a quantidade de horas, consequentemente, o meu tempo ele vai diminuir. Porque vamos supor, gente, se eu for para uma cidade, não é isso? Em 80 km por hora, eu gasto 65 minutos. Se eu aumentar o meu carro, a velocidade para 100 km por hora, eu vou chegar mais rápido, não é? Então, se eu chegar mais rápido, consequentemente, o meu tempo vai diminuir e eu vou gastar menos tempo. Então, por isso que eu digo que eles são inversamente proporcional. Por isso que eu inverti. Aqui, ó. 80 para 100, eu inverti 100 para 80, que fazendo os cálculos deu 140 minutos. Então, nós vemos o quê? Que em 80 km por hora, gastou 175. Em 100 km por hora, 140. Então, por isso que diminuiu, tá bom? Se eles fossem diretamente proporcional, seria o quê? Se a velocidade aumentasse, o tempo aumentasse, mas não tem como, né? Se for aqui 80, baixasse para 70, então diminuiu, o tempo vai diminuir. Então, seriam diretamente proporcionais. Mas como foi o contrário, então eles são inversamente proporcional. Tá certo? Então, por isso. Então, qualquer dúvida, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional, é só isso. Diretamente proporcional é quando um aumenta e o outro aumenta. Inversamente proporcional é quando um diminui e o outro aumenta, tá bom? Ou vice-versa, quando um aumenta e o outro diminui. É a mesma coisa. Então, fiquem atentos aos detalhes, comentem e compartilhem com seus amigos, curtam bastante, porque tudo isso
vai dar certo, tá bom? Então, desde já, nós estamos na parte 3 do nosso tema 3, né? Porcentagem e números e regra de 3 simples, tá bom? Então, nossa parte 4, nós vamos ver mais uma vez, mais um exemplo de regra de 3 simples, e depois nós iremos para a porcentagem, tá? Que é um assunto um pouquinho mais fácil. Então, fiquem atentos, compartilhem com seus amigos, curtam bastante, tá bom? E fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas nos comentários. O comentário está aí embaixo. E é isso, tá bom? Então, nos comentários aí embaixo, vocês coloquem o que vocês acham e pronto, tá bom? Então, vocês podem comentar aí embaixo as dúvidas. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Por que transformou isso? Por que inverteu isso? Podem que no nosso Tirar Dúvidas mais na frente, eu irei responder todas essas perguntas, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos daqui a pouco na parte 4, nosso curso de extensão, conhecendo o uso da matemática em ambientes não escolares, como hospitais, supermercados e empresas privadas, tá bom? Até mais.